8h17 e tem polêmica em Brasília, viu? No Congresso da Uni, o ministro Luiz Roberto Barroso diz que venceu o bolsonarismo. Juliana, explica pra gente. Pois é, esse assunto aí está tomando conta das redes sociais ainda hoje, né? Isso porque ontem, nesse congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, Barroso falou que derrotou o bolsonarismo, né? E aí, deputados ligados à oposição já informaram, claro, também pelas redes sociais, que pretendem apresentar um processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Os deputados Carlos Jordi e Nicolas Ferreira, por exemplo, registraram avaliar que esse discurso de Barroso ontem se enquadra como uma atividade política partidária, o que é vedado a ministros do Supremo e configura crime de responsabilidade, né? A deputada federal, a Júlia Zanata, também escreveu que esta fala de Barroso teria sido, na avaliação dela, uma espécie de confissão de que ele atuou não de acordo com a lei e a Constituição, mas sim com fins políticos, né? Eu lembro que Barroso, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, mas ele era também presidente do Tribunal Superior Eleitoral no ano passado, né? E ele fez essa afirmação polêmica que está rendendo vários comentários aí nas redes sociais, depois de ele ter sido vaiado por profissionais da área da enfermagem que protestavam contra ele neste evento da Uni. Eles até estavam com uma faixa que dizia Barroso, inimigo da enfermagem e articulador do golpe de 2016. A gente separou um trecho que está circulando na internet desse discurso do Barroso, mas o áudio está bem ruim, porque era um evento com muitas pessoas, mas dá para a gente ouvir um pouquinho do que falou o ministro do Supremo. Vamos conferir. Que não entrou aí então essa fala do ministro Barroso, né? Mas em linhas gerais, né, para colocar a citação completa do que ele disse, né? Ele disse, abre aspas aí do ministro Barroso: nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Agora sim, a gente está com essa sonora no ponto. Vamos ouvir então um trechinho dessa fala de Barroso. Bom, então é isso, como eu falei, né, o áudio está bastante ruim, com muito ruído de fundo, né, mas esta foi a fala polêmica do ministro Barroso, e é importante destacar, né, que os processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, eles são uma atribuição do Senado Federal. Impeachment contra presidente da República é na Câmara dos Deputados e contra ministro do Supremo é no Senado Federal, e deputados aí da oposição já dizendo que estão se articulando para apresentar este pedido aí. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Juliana. Ô, Josiel, como é que você avalia aí a fala do ministro? Político, né? Usou o palanque ali nessa reunião da Uni e fez um discurso político, né? O chamado perdeu o mané. Ele parece que tem um ódio, né, do presidente Bolsonaro de uma maneira extrema. Ou seja, ele estava sendo criticado por parte ali de um grupo, né, de enfermeiros que estavam buscando a questão do direito de ser cumprido aquilo que foi decretado para o pagamento do piso da enfermagem. Aí ele vira a chave e já coloca o Bolsonaro na história. Para que isso? Na verdade, o enfermeiro ali a pessoa que mais trabalha de fato num hospital é o enfermeiro. Esse fica 24 horas, quando o médico, depois de operar ou depois de atender, vai embora, o enfermeiro fica ali, cuidando do paciente, né? Esses profissionais é que estão reclamando ali. Não é o Bolsonaro que está reclamando não, Barroso, entendeu? Aí ele vem com esse discurso do perdeu o mané, voltando à questão política novamente. E depois afirmando que derrotou o bolsonarismo. Ora,
Claro que não derrotou o bolsonarismo, porque o bolsonarismo não é o Bolsonaro. O bolsonarismo, por exemplo, é a direita no Brasil, é o pensamento em cima daquilo que contrapõe o atual governo. Então não é por aí essa história. Eu acho que o ministro Barroso, ele deveria não ter levado o discurso para a questão política. Ele tem muito argumento para levar a questão dessa reunião da UNE em outros sentidos, sem precisar unir uma coisa com a outra, né? Ficou muito estranho isso aí. Ô Júlio Meirelles, e a sua avaliação aí a respeito da fala do ministro? E é uma fala infeliz, né? Aliás, José, eu penso que não deveria nem ter se colocado à disposição para fazer um discurso desse. Eu acho que não é um papel de um ministro. O ministro não é um combatente de uma vertente, não está ali para cumprir funções ligadas a destruir alguém ou acabar com isso ou aquilo, né? Ele tem que aplicar a justiça, tem que se manter sempre imparcial. Me estranhou muito, eu tenho uma admiração muito grande, ele se mostra muito ponderado, sempre se mostrou muito ponderado, o ministro Luiz Roberto Barroso, mas nesse ato, certamente, ele errou, e errou feio, né? A oposição já se articula para tomar providências em relação a essa fala. Agora, penso eu que um impeachment, algo tão drástico, né, a ser adotado pelo Senado, deve ser pensado em casos quando há a prática comprovada, né? E ali foi uma fala que foi infeliz. Ele deve reconhecer isso. Foi bastante infeliz, inoportuna, mas não vejo ali a prática de atos. Acusá-lo de ter lado político, ter participação efetiva e de modo parcial em julgamentos é uma coisa. Dizer isso é uma coisa. Comprovar é outra. E um impeachment de um ministro deve ser só efetivado, só ultimado, quando ficar provado a prática de ato, e não uma fala infeliz.